Sou Nan Murphy, irmã de Audie L. Murphy, o herói mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. Em 1971, o soldado mais condecorado da América morreu em um acidente de avião. Mas esse não é o mistério. Por 26 anos, Audie Murphy escondeu algo de todos. Ele morava em sua própria garagem enquanto sua família dormia na casa. Guardava uma pistola carregada debaixo do travesseiro todas as noites. Perdeu 3 milhões de dólares em jogos de azar e ninguém sabia. O governo o investigou. Sua viúva entrou com um processo pedindo 10 milhões de dólares. A verdadeira questão não é como ele morreu. É por isso que o homem que matou 241 soldados inimigos tinha pavor de dormir na própria cama. Ele nasceu em 20 de junho de 1925 em Kingston, Texas, em uma família que mal conseguia sobreviver. Audie Murphy era o 7º de 12 filhos. Seu pai era mais conhecido por desaparecer do que por prover o sustento da família. Um dia ele estava presente e no outro, sumia. Isso deixou Audie, com apenas 12 anos, sem outra escolha a não ser se tornar o homem da casa. Ele abandonou a escola na 5ª série e começou a colher algodão por $1 por dia. Ajustando para os valores de hoje, isso equivale a cerca de 23 dólares. Essa pequena quantia tinha que alimentar uma casa cheia de irmãos. Não era vida para uma criança, mas não havia mais ninguém para fazer isso. Então veio o golpe que o mudaria para sempre. Em 1941, quando Audie tinha apenas 16 anos, sua mãe, Josie, morreu de pneumonia e doença cardíaca. Ela tinha apenas 50 anos. Depois disso, seus 3 irmãos mais novos foram levados e colocados em um orfanato. Audie ficou completamente sozinho. Ele nunca se recuperou dessa perda. Certa vez, ele disse, ela levou um pouco de mim com ela. Tenho procurado por isso desde então. Esse vazio permaneceu com ele. E ele começou a preenchê-lo da única maneira que conhecia, se expondo ao perigo. Ele já havia aprendido a sobreviver antes mesmo de o exército lhe entregar uma arma. A fome o ensinou a atirar. Com apenas algumas balas, cada tiro tinha que ser certeiro. Se errasse, seus irmãos não comeriam. Ele caçava coelhos e esquilos com um estilingue e um rifle emprestado. Um vizinho disse certa vez que Audie nunca errava. Sua mira era tão precisa que se tornou a única coisa em sua vida que ele podia controlar. Mais tarde, essa mesma habilidade o tornaria um dos soldados mais letais da Segunda Guerra Mundial. Ao final da guerra, ele havia matado pelo menos 240 soldados inimigos, mas quando tentou se alistar pela primeira vez, ninguém o queria. Ele era muito pequeno, muito magro. Media apenas 1,65 metros e pesava pouco mais de 51 quilos. Os fuzileiros navais disseram não. A marinha disse não. Nem mesmo o exército o queria em combate. Tentaram mandá-lo para a escola de culinária. Mas Audie não ia fritar ovos enquanto outros lutavam. Sua irmã o ajudou a falsificar uma certidão de nascimento para que parecesse mais velho. Eventualmente, o exército cedeu. Em 30 de junho de 1942, ele se alistou. Tinha apenas 17 anos. A guerra lhe deu um objetivo e uma forma de extravasar a dor que reprimia há anos. Suas primeiras mortes aconteceram na Sicília. Em julho de 1943, 2 oficiais italianos a cavalo tentaram fugir. Audie abateu ambos com 2 tiros certeiros. Ele tinha 18 anos. Na mesma semana, contraiu malária, mas continuou lutando. A doença retornou diversas vezes ao longo da guerra. A cada vez, ele se recusava a ficar muito tempo no hospital. Ele sempre retornava à frente de batalha. Emanuel, Itália. No início de 1944, ele entrou no inferno. A cabeça de praia se transformou em um matadouro. Milhares morreram. Audie descreveu o lugar como um local onde você se sentia como um fugitivo da lei das probabilidades. Você sabia que sua hora chegaria em breve. Em 2 de março, ele rastejou sob fogo inimigo, aproximou-se de um tanque alemão e o destruiu com granadas de fuzil, sozinho. Esse ato lhe rendeu uma estrela de bronze. Mas, mais do que medalhas, revelou algo mais profundo. Ele havia deixado de ter medo, mas nenhum momento o afetou tanto quanto a morte de seu melhor amigo, Larry Tipton. Eles estavam lutando na França, perto de um vinhedo. 2 alemães acenaram com uma bandeira branca, fingindo se render. Tipton avançou. Eles o abateram instantaneamente. Algo se quebrou dentro de Audie. Ele atacou a posição alemã sozinho, tomou a metralhadora deles, matou 6, feriu 2 e capturou o restante. Ele não parou de atirar até que ninguém se movesse. Mais tarde, ele escreveu, não paro de atirar enquanto houver um mínimo de vida neles. Aquilo não era apenas vingança. Era luto, raiva e sobrevivência, tudo em um só. Conforme a guerra se arrastava, Audie mudava.
Enquanto outros se desgastavam, ele se fortalecia. As balas não o assustavam mais. Os oficiais diziam que ele conseguia avaliar o perigo melhor do que ninguém. Os soldados ao seu redor o respeitavam, mas também o temiam. Ele não falava muito, quase não se envolvia com homens. Ele não era mais apenas um soldado. Ele havia se tornado algo mais frio. Quando o exército lhe ofereceu uma promoção a oficial, ele recusou. Ele não queria abandonar seus homens. Chegou a recusar uma promoção porque não queria obrigar sua unidade exausta a fazer exercícios. A malária voltou. Ele foi hospitalizado diversas vezes. Uma vez na Sicília, outra em Nápoles, novamente em março de 1944, mas sempre retornava à luta. Em 8 de maio de 1944, ele e 60 homens da Companhia B receberam a insígnia de infantaria de combate. Era uma honra para aqueles que estiveram no pior da batalha. Mas para Audi, nenhuma insígnia poderia reparar o que a guerra havia levado. Em 26 de janeiro de 1945, perto de uma pequena vila francesa chamada Holtz, um soldado de 19 anos chamado Audi Murphy se viu entre a morte e seus compatriotas. Sua unidade, a Companhia B, estava quase dizimada. Apenas um dia antes, 102 dos 120 homens haviam morrido, restavam apenas 18. E agora eles enfrentavam 6 tanques alemães e 250 soldados inimigos. O solo estava congelado. Eles não conseguiam nem cavar trincheiras. Não havia onde se esconder, nenhum reforço, nenhuma esperança real. Mesmo assim, Murphy se recusou a recuar. Então chegou o momento que deveria ter acabado com tudo. Um projétil alemão atingiu o caça-tanques M10 bem ao lado da posição de Murphy. Ele explodiu em chamas. A tripulação o abandonou. O fogo se alastrava rapidamente. Qualquer pessoa sensata teria corrido, mas Murphy subiu no tanque. Com fogo sob seus pés, ele agarrou a metralhadora calibre 50 montada no tanque e começou a atirar. Ele não parou. Os alemães dispararam de 3 lados. As balas choviam, mas Murphy permaneceu imóvel. Sua perna foi atingida por estilhaços. Ele continuou atirando. Segurava um rádio de campanha em uma das mãos, solicitando ataques de artilharia, e operava a metralhadora com a outra. Durante 1 hora e 60 minutos, lutou sozinho, dirigindo bombas, abatendo soldados inimigos, observando-os chegar a apenas 10 metros de distância antes de abrir fogo. Um de seus homens, o soldado Anthony Abramsky, assistia incrédulo. Ele disse: "Eu esperava ver aquele maldito caça-tanques explodir a qualquer minuto, mas isso nunca aconteceu." Quando a fumaça se dissipou, Murphy havia matado ou ferido cerca de 50 soldados alemães. Ele repeliu um ataque inimigo inteiro praticamente sozinho. Os tanques tiveram que recuar assim que seu apoio de infantaria foi aniquilado. Seus próprios homens ficaram atônitos. Pensaram que tinham acabado de vê-lo morrer, mas, em vez disso, viram algo diferente. Algo que não parecia humano. Murphy estava ferido, exausto e coberto de sangue. Mas quando seus homens avançaram para terminar a luta, ele se juntou a eles. Não por trás, mas pela frente. Abramsky mais tarde descreveu isso como a maior demonstração de coragem e bravura que já presenciou. Aos 21 anos, Audi Murphy já havia feito algo inédito na história americana. Conquistou 33 medalhas militares dos EUA, não ao longo da vida, mas apenas durante a Segunda Guerra Mundial. Todas as condecorações por bravura em combate disponíveis na época. Ele tinha todas: a medalha de honra, a cruz de serviço distinto, 2 estrelas de prata, 2 estrelas de bronze, 3 corações púrpura e até mesmo a Legião do Mérito. Isso sem contar as medalhas de campanha com múltiplas estrelas de batalha ou as medalhas estrangeiras da França e da Bélgica. Os franceses o chamavam de Cavaleiro da Legião de Honra. Concederam-lhe 2 medalhas de cabo. A Bélgica o premiou com a Palma de Cabo de 1940, mas ele não as ostentava. Doou muitas. As reposições agora estão em um museu em Dallas. E há o número que o acompanhou para sempre: 241. Esse é o número de soldados inimigos que o exército dos EUA acreditou a Murphy por ter matado. Outras estimativas são ainda maiores. Alguns dizem que chega a 250, incluindo os mortos pela artilharia que ele solicitou. Mas Murphy não queria falar sobre isso. Quando um repórter perguntou como chegaram ao número, ele simplesmente disse: "Não sei como eles sabem. Eu não contei. Não quero saber." Em outra ocasião, alguém lhe perguntou como era ter matado tantas pessoas. Ele respondeu: "Não senti nada." Sentir não era um luxo na infantaria. Ele nunca se gabou disso. Pelo contrário, isso o incomodava. Certa vez, ele disse: "A única coisa em que descobri que era bom era na guerra, o que é uma coisa terrível."
Tudo mudou quando a revista Life colocou seu rosto na capa em 16 de julho de 1945. Aquela foto de um jovem texano de 21 anos, Sargento, o tornou famoso instantaneamente. Quando James Cagney viu Audie Murphy na capa da revista Life em julho de 1945, ele enxergou mais do que um herói de guerra. Ele viu potencial. A foto rotulava Murphy como o soldado mais condecorado, e isso tocou Cagney profundamente. Ele levou Murphy para Hollywood, o contratou para sua produtora e prometeu uma nova vida no cinema. Mas as coisas desandaram rapidamente. Apesar do contrato, os irmãos Cagney nunca deram a Murphy um único papel. Uma desavença pôs fim ao acordo em 1947. Murphy, agora sem rumo em Hollywood, morava no clube atlético de Terry Hunt. Ele não se sentia à vontade. Cervez disse que a indústria cinematográfica parecia falsa, artificial, nada parecida com o campo de batalha. Em 1948, as coisas finalmente começaram a mudar. Ele conseguiu um pequeno papel em Texas, Brooklyn and Heaven, por apenas $500, o equivalente a cerca de $7.000 hoje em dia. O papel não era glamuroso, mas foi o começo. Ao longo das 2 décadas seguintes, Murphy participou de mais de 40 filmes e uma série de televisão. Mas, nos bastidores, ele era silenciosamente infeliz. Nunca acreditou que tivesse o que era preciso. Pouco antes de sua morte, disse a um repórter de San Antônio: "Eu tinha um problema como ator. Eu não tinha talento." Ele disse isso com total honestidade. "Eu dizia aos diretores que eles sabiam que eu tinha feito o mesmo filme 20 vezes. Era fácil, mas não era bom." Que suas palavras cortaram o brilho de Hollywood como uma faca. Murphy não estava em busca de fama. Ele estava sobrevivendo. Então veio Hell and Back, o filme que o definiria para sempre. Lançado em 1955, foi baseado em sua própria autobiografia. Mas Murphy não queria interpretar a si mesmo. Ele achava que o público pensaria que ele estava se aproveitando de seu passado na guerra. Ele até sugeriu Tony Curtis para o papel principal, mas ninguém mais conseguiria fazer jus ao personagem. O processo quase o destruiu. O diretor Jesse Hibbs percebeu um contraste gritante. Nos faroestes, Murphy seguia ordens, mas neste filme, ele ficou obcecado com cada detalhe. Ele instruiu os pintores sobre como colorir as crateras para que parecessem recém-explodidas. Inspecionou o uniforme de cada soldado. Aconselhou a equipe de efeitos especiais sobre a aparência exata das explosões, pois as tinha visto na vida real. Mesmo assim, detestava a forma como Hollywood suavizava tudo. Lembrava-se da Batalha de Anzio sob chuva torrencial. Na tela, era Soul. A bolsa de queimar fora travada na neve e na lama, mas no filme parecia limpa demais, fácil demais. E essa desconexão o incomodava profundamente. O público adorou. To Hell and Back tornou-se o filme de maior bilheteria da Universal Studios. Manteve esse título por 20 anos, até o lançamento de Tubarão em 1975. Não havia romance, nenhuma história de amor glamourosa, apenas a guerra de um homem. E mesmo assim, arrecadou milhões. Mas enquanto a bilheteria explodia, Murphy entrou em colapso. Ele começou a ter pesadelos novamente, o tipo de pesadelo que pensava ter deixado para trás na Europa. O historiador Max Hastings mais tarde descreveu Murphy como um desastre psicológico de proporções épicas. Reviver aquelas batalhas para o público do cinema não lhe trouxe paz, apenas aprofundou suas cicatrizes. No Fame, o filme o transformou em uma lenda, mas também o aprisionou em uma versão de sua vida que não era real. Era a versão de Hollywood, não a dele. E sua história não termina aí? Nos bastidores, Murphy compunha músicas. De 1962 a 1970, ele coescreveu 18 canções country com o compositor Scott Turner. Seu maior sucesso foi Shutters and Boards, escrita no rancho de Murphy em 1962. A música contava uma história de desgosto e abandono. Ela tocou em um ponto sensível. Foi gravada por quase 60 cantores em diferentes idiomas. Grandes nomes, inclusive Dean Martin, Jimmy Dean, Porter Wagner. Outra canção surgiu de um momento de silêncio. Certa vez, Murphy ouviu o vento uivando do lado de fora de sua casa na Califórnia e disse: "Quando o vento sopra em Chicago." Essa frase se transformou em uma balada gravada por Dean Martin e Eddie Arnold. Ele tinha um talento natural para rimas e ritmo. Escreveu poemas durante a guerra, e um deles foi publicado em suas memórias. Embora ele tenha atribuído a autoria a um soldado fictício chamado Carrion, Audie Murphy foi um herói de guerra, uma estrela de cinema e um símbolo da coragem americana. Mas por trás das câmeras e das medalhas, sua vida era repleta de sofrimento, vícios e um caos emocional que a maioria das pessoas jamais presenciou.
Em 1949, ele se casou com a atriz em ascensão Wanda Hicks. Ela tinha 21 anos, estava cheia de esperança e se encantou pela imagem de Murphy na capa de uma revista. Mas o homem com quem ela se casou não era apenas um herói. Ele era uma alma atormentada. Em casa, Murphy não estava seguro. Ele tinha flashbacks violentos. Ele não conseguia dormir. Às vezes, ameaçava Wanda com uma arma, perdido em lembranças da guerra. A imprensa pintava um retrato de um casal perfeito. As manchetes a chamavam de sua queridinha Hendrix. Mas a realidade era aterradora. Ele pediu que ela deixasse Hollywood e se mudasse para o Texas. Mas suas oscilações de humor e paranoia tornavam até mesmo um dia normal impossível. Ela disse certa vez: "Quando me virei para beijá-lo, ele havia sumido. O homem que estava em seu lugar era um estranho." Apenas 7 meses após o casamento, ela fugiu para salvar a própria vida. Ela entrou com o pedido de divórcio em abril de 1950, alegando crueldade mental. O divórcio foi finalizado um ano depois. Ainda naquele ano, Murphy casou-se novamente, desta vez com Pamela Archer, uma ex-enfermeira do exército que se tornou comissária de bordo. Ela parecia ser alguém que poderia compreendê-lo. Tiveram 2 filhos, Terry em 1952 e Skipper em 1954. Por um tempo, as coisas pareceram melhorar, mas uma tempestade diferente estava se formando. Pamela tornou-se obcecada por religião. Ela impôs regras morais rígidas e transformou sua casa em um lugar de medo e julgamento. Após o nascimento do segundo filho, ela deu a Murphy um ultimato brutal: permanecer casado, mas viver uma vida separada. Legalmente ligados, mas emocionalmente distantes. Esperava-se que ele pagasse as contas e fosse pai, mas agora era um estranho na própria casa. Ele tentou proteger os filhos, queria mantê-los a salvo das crenças extremistas de Pamela, mas a guerra lhe havia tirado demais. Sofria de insônia, pesadelos e mudanças de humor imprevisíveis. Guardava uma pistola debaixo do travesseiro todas as noites. O medo nunca o abandonou. Ele queria ser um bom pai, mas sua insensibilidade emocional tornava impossível qualquer conexão real. Em entrevistas públicas, ele os chamava de sua alegria. "Se eu não tivesse Pam e os meninos", disse ele certa vez, "acho que ainda seria completamente feliz vivendo como um eremita." Mas esses momentos de ternura nunca duravam. Seu trauma sempre retornava. No final da década de 1960, Murphy finalmente não aguentava mais. Planejou se divorciar de Pamela, mas mudou de ideia. Não por ela, mas por seus filhos. Ele temia o que poderia acontecer com eles se os deixasse. Então ele ficou, não na casa, mas na garagem. Transformou-a em um espaço habitável e viveu lá secretamente. O mundo exterior pensava que a família estava unida, mas dentro daquela casa, Murphy estava exilado. "As pessoas não sabiam que eu estava morando na garagem", admitiu ele em 1971. Tentou manter-se próximo dos filhos, mas era apenas um fantasma em suas vidas. Pouco antes de morrer, conversava com advogados de divórcio. Mas o tempo se esgotou. As batalhas internas de Murphy não arruinaram apenas sua vida familiar. Eles também destruíram suas finanças. Seu vício em jogos de azar lhe custou tudo. Ele perdeu cerca de 3 milhões de dólares, o equivalente a mais de 20 milhões hoje. Não era algo casual. Ele apostava quantias de 5 ou 6 dígitos de uma só vez. Ele buscava essa adrenalina, talvez tentando recriar a sensação do combate. Ele se recusava a promover o consumo de álcool ou cigarros, porque não queria enganar seus jovens fãs. Mas, em segredo, ele estava perdendo tudo para um vício que não conseguia controlar. Seu transtorno de estresse pós-traumático não era apenas psicológico. Isso o levou a uma perigosa dependência de soníferos. Ele dependia de um sedativo chamado Placidil para afastar os pesadelos. Começou a tomar os comprimidos apenas 2 anos após o fim da guerra. O vício tornou-se tão grave que, em meados da década de 1960, ele se trancou sozinho em um quarto de hotel por uma semana para se livrar dele. Ele suportou tudo, suando, tremendo, talvez até tendo alucinações, porque queria se libertar. Quase morreu tentando. Mas era assim que ele estava desesperado para retomar o controle de sua vida. Mesmo assim, o medo nunca o abandonou. Ele dormia todas as noites com uma pistola calibre .45 carregada debaixo do travesseiro. Era um presente de Gary Cooper, a lenda dos filmes de faroeste. Mas Murphy não a via como uma lembrança. Era um escudo. Sua primeira esposa certa vez acordou com ela apontada para o rosto. Mesmo em quartos de hotel, ele mantinha o hábito. Nenhum lugar parecia seguro. Em sua mente, a guerra nunca havia terminado. Em 1968, a carreira cinematográfica de Audie Murphy havia desmoronado.
Apenas alguns anos antes, ele era uma das maiores estrelas de Hollywood. Ele costumava ganhar 100 mil dólares americanos por filme. Mas agora, estavam lhe oferecendo apenas 20 mil dólares americanos. Os produtores perceberam seu desespero e reduziram drasticamente as ofertas. Não se importavam. Ele era o herói de guerra mais condecorado da América. Eles só viam uma estrela em declínio. E Murphy se recusava a aceitar dinheiro fácil. Empresas de bebidas alcoólicas e cigarros o procuraram com propostas milionárias, mas ele as recusou. Eu não podia fazer isso com as crianças, disse ele. Seus valores morais vinham antes do dinheiro. Seu programa de TV, Whispering Smith, já havia fracassado em 1961. No final da década de 60, o telefone parou de tocar. Sua produtora funcionava em um escritório improvisado no porão de um hotel. Seu último filme, A Time for Dying, Tempo para Morrer, teve tantos problemas financeiros que só foi lançado nos Estados Unidos em 1982, 11 anos após sua morte. Murphy disse que se sentia como uma prostituta decadente. Ele estava vendo sua dignidade morrer. As coisas pioraram. Murphy começou a se envolver em negócios arriscados apenas para sobreviver. Em 1967, investiu 260 mil Saudi, quase tudo o que tinha, em um empreendimento petrolífero na Argélia. Então veio a Guerra dos 6 Dias e todo o investimento foi dizimado da noite para o dia. Ele ficou arrasado. Em 1971, ele buscava qualquer oportunidade que pudesse tirá-lo das dívidas. Chegou a vender seu amado rancho para Bob Hope, mas o dinheiro não durou. Ele passava os dias fazendo ligações intermináveis, implorando por acordos que pudessem salvá-lo. Morava em uma garagem, longe da esposa, só para ficar perto dos filhos. O homem que um dia lutou contra os nazistas agora lutava contra credores, contas e a ruína total. Como se não bastasse. O governo também veio atrás dele. A Receita Federal iniciou uma investigação sobre impostos não pagos. Quando declarou falência em 1968, Murphy teve que admitir que devia muito. Foi humilhante. O mesmo governo que lhe havia condecorado com 28 medalhas agora o perseguia por dinheiro. Ele disse que era tão ruim quanto morrer em um campo de batalha. Somando-se à perda do petróleo, à carreira cinematográfica fracassada e aos investimentos mal-sucedidos. Este foi o golpe final. E não havia trégua. Um amigo estimou mais tarde que Murphy havia perdido cerca de 3 milhões de dólares ao longo dos anos com jogos de azar. Tudo se somava. Ele estava desesperado, afundando e sem tempo. Mesmo assim, ele seguiu em frente. Em 28 de maio de 1971, embarcou em um bimotor Aero Commander 680 Super para uma viagem de negócios à Virgínia. Ele viajava com 5 sócios, na esperança de fechar um novo negócio. O voo partiu do aeroporto d'Alba Peachtree, em Atlanta. Deveria durar menos de 2 horas. O céu não parecia bom, mas eles prosseguiram mesmo assim. Nenhum plano de voo foi apresentado. Ninguém esperava problemas, mas eles chegaram rapidamente. O piloto, Herman Lavelle Butler, parecia um bom piloto no papel, com 8.000 horas de voo. Mas havia um porém. Ele tinha apenas 6 horas naquele tipo específico de aeronave. Pior ainda, ele não tinha habilitação para voo por instrumentos. Isso significava que ele não podia voar legalmente através de nuvens, chuva ou neblina. Ele não sabia como. E foi exatamente isso que aconteceu. O tempo ficou mortal. Neblina densa. Nuvens abraçando as montanhas. Visibilidade de apenas 5 quilômetros. As montanhas Blue Ridge estavam completamente encobertas. Butler tentou voar visualmente em condições que exigiam treinamento completo em voo por instrumentos. Ele não tinha mais forças. Mesmo assim, continuou voando. Em certo momento, chegou a tentar pousar em uma rodovia perto de Gee, Virgínia. O avião foi visto circulando a pouco mais de 45 metros do solo, desviando de árvores. Então, virou para oeste, direto para as montanhas. Às 12h08, a aeronave se chocou contra a montanha Brush, a 823 metros de altitude. A queda foi violenta. Todos a bordo morreram instantaneamente. O corpo de Murphy foi arremessado para cima, a partir dos destroços. O local do acidente pegou fogo. Levaram 3 dias para encontrá-lo. O mau tempo atrasou as buscas aéreas e, como nenhum plano de voo havia sido apresentado, ninguém sabia onde procurar. 31 aeronaves foram utilizadas nas buscas. Quando os destroços foram encontrados, estavam a 6,4 quilômetros, 4 milhas de altitude, em um terreno montanhoso íngreme. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, NTSB, divulgou suas conclusões 1 ano depois.
A causa do acidente foi que Butler continuou voando sob regras visuais quando as condições meteorológicas exigiam orientação por instrumentos. Ele não tinha a habilidade nem a experiência necessárias para pilotar aquela aeronave. Para piorar a situação, Butler já havia sofrido um acidente aéreo no ano anterior. Em março de 1970, ambos os motores falharam por falta de combustível. Ele também tentou pousar em uma rodovia naquela ocasião, sem sucesso. Isso deveria ter sido um enorme sinal de alerta, mas ninguém o impediu de voar novamente. Após o acidente, as teorias da conspiração explodiram. Alguns disseram que foi sabotagem. Outros acreditavam que o governo matou Murphy para silenciá-lo. Ele havia se manifestado abertamente sobre os direitos dos veteranos e sobre os maus tratos que sofreu. Mas nenhuma das teorias se sustentou. As evidências apontavam para erro do piloto. Uma decisão equivocada. Uma tragédia evitável. A família de Murphy não ficou parada. Sua viúva, Pamela, entrou com um processo de $10 milhões contra 13 partes a Colorado Aviation, o espólio do piloto e outros. Após 4 longos anos, um júri concedeu à família $2,5 milhões em indenização. Isso equivaleria a cerca de $14,6 milhões hoje. O tribunal decidiu que a Colorado Aviation foi negligente. A empresa permitiu que um piloto não qualificado pilotasse uma aeronave sofisticada em condições perigosas. O processo pôs fim a todas as teorias da conspiração. Se tivesse havido algum crime, teria vindo à tona durante o julgamento. Mas não houve apenas fracasso e perda. Murphy foi sepultado em 7 de junho de 1971 no Cemitério Nacional de Arlington. Ele não pediu nenhum tratamento especial, nenhuma lápide dourada, apenas a lápide branca simples que todo soldado recebe. E foi exatamente isso que ele recebeu. Milhares de pessoas visitam seu túmulo todos os anos. Os funcionários do cemitério tiveram que construir um caminho ao redor da árvore que sombreia seu local de descanso devido à grande quantidade de visitantes. Sua lápide lista suas medalhas: medalha de honra, cruz de serviço distinto, 2 estrelas de prata e 3 corações púrpura. Quando o cemitério se ofereceu para revestir a lápide com folhas de ouro para refletir seu status, a família recusou. Ele não teria gostado disso.